A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, do Canal 14, repetidoras, das plataformas digitais e das redes sociais no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live, e também pelo site www.iedpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, e o versículo 1 e o versículo 2. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com a leitura que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Glória a Deus. Estamos hoje contando com a presença do pastor Gilson Bezerra, que coordena a área 8, né, ali em Areias. Para nós é um prazer, pastor Gilson, tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor Jefferson. É uma alegria estar também juntamente com o senhor neste maravilhoso programa. Louvamos a Deus por esta oportunidade e agradecemos também ao nosso querido pastor presidente. Que bom, né? E também contamos com a presença do evangelista Marcelo Tavares, que coordena a área 65, né, ali no Curado. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Além disso, também o senhor realiza aí o programa Deus Fala o Coração, né? Sim, senhor, pastor. Quais são os dias? Nos sábados. Nos sábados. Para nós é uma alegria tê-lo conosco, evangelista Marcelo. Amém, pastor. Pai do Senhor, pastor Gilson. Louvamos a Deus em poder estar mais uma vez aqui juntos nesse programa que tem sido de bênção para todos nós. Louvo a Deus pela vida do Senhor, pela vida do nosso pastor presidente e toda a equipe da Rede Brasil. Que maravilha, né? Hoje, antes de estarmos citando aqui o tema e comentando, nós vamos pedir ao pastor Gilson para nos abençoar aí, fazendo uma oração. Amém. Apresentando o programa e os irmãos que estão conosco já em casa aí, nos hospitais, sintonizados conosco, participando do programa Intercessão. Amém. Vamos orar como o pastor Jefferson está orientando. Você pode orar também, onde você estiver. Una-se a nós em oração para que o Senhor continue abençoando esta maravilhosa programação. Pai eterno e bendito, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui juntos no programa Intercessão. Te adoramos pela vida e visão que tens dado ao nosso pastor, pela Rede Brasil, pastor Jefferson, aleluia, que conduz o programa Intercessão, o evangelista Marcelo Tavares, que está conosco, todos os ouvintes, participantes deste momento, Senhor, abençoa os lares, as famílias, que nossa conversa seja edificante e seja de bênção para as vidas que irão participar. Pai bendito, em nome de Jesus assim oramos porque cremos. Amém. Amém, graças a Deus. Hoje nós estamos com o tema o Rei Asa alcançando vitórias através da intercessão. Então, no programa de hoje nós vamos aprender algumas lições com o Rei Asa, né, o servo de Deus, que durante um bom tempo do seu reinado obteve grandes vitórias através da intercessão. Então já gostaríamos de iniciar perguntando, pastor Gilson, evangelista Marcelo, quem foi o Rei Asa e qual a importância dele como intercessor? Pastor, o Rei Asa, o nome Asa, o significado dele ainda é incerto para os dicionaristas, né? Mas alguns dizem que significa cura, médico, ou aquele que cura. Mas o interessante de Asa é a sua história, a sua biografia, registrada nas Escrituras, tem uma importância fundamental para nós. Ele era bisneto de Salomão, reinou 41 anos em Judá e ele teve uma vida de intercessão. Lamentavelmente, e lá na frente, em off, estávamos comentando com o evangelista Marcelo, ele é aquele rei que começou bem e terminou mal. O contrário de outros que começam mal e terminam bem. Uma vez, o nosso pastor dizendo a uns obreiros jovens, ele disse assim, bom é começar bem e terminar bem, né? Mas nós podemos sim extrair lições da vida de Asa e sabemos que ele é muito importante para aprendermos com ele, com a sua história, com a sua vida, sobre uma vida de intercessão. Verdade. Asa, ele, como disse o pastor Gilson, né, como bisneto de Salomão, ele teve em alguns
antepassados dele maus exemplos, né, pastor? O próprio pai dele, que foi o rei Abias, foi um homem ímpio, né, que conduziu o povo à idolatria. Mas Asa andou nessa contramão, graças a Deus. A Bíblia diz que ele era reto aos olhos de Deus. E só essa expressão, né, que ele viveu uma vida de retidão diante de Deus, como disse o pastor, pelo menos no início da sua trajetória, mostra algo de positivo e é a ser seguido por todos nós, né? É interessante, né, que ele, o senhor falou uma coisa interessante, bisneto de Salomão, então ele era tataraneto, era de... É tataraneto ou é tetraneto? Como é que chama essa? De Davi. De Davi. É assim, pastor. Tataraneto de Davi. Tataraneto de Davi, né? Era da linhagem, né? Aquela linhagem, então, inclusive o nome de Asa consta na genealogia do Senhor Jesus. Lá em Mateus 1, lá em Lucas 1, menciona. Por causa da linhagem da família dele. Ele vem de uma linhagem de uma história de homens que buscaram a Deus. Por exemplo, Davi, por exemplo, foi um grande homem de Deus que também teve um certo deslizezinho, mas ele se recuperou rapidamente por causa da misericórdia de Deus, né, pela sua vida. E Asa realmente teve uma oportunidade muito grande de continuar sendo uma bênção do começo até o fim da sua jornada, né? Sim, senhor. Como o senhor mencionou Davi, no capítulo 15 de 1 Reis, versículo 5, fala sobre isso, né? Diz aqui que Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo que ele ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias o Heteu. A Bíblia faz essa ressalva, né? É interessante que a palavra de Deus ela nunca encobre as falhas de nenhum dos homens de Deus que a Bíblia mostra, né? Diz que Davi, toda a sua vida foi reta, exceto nesse caso, que maculou a história dele, foi uma mancha na história de Davi, mas que ele se recuperou, né? Ele se arrependeu, todos nós conhecemos, né, o Salmo 51, que ele fez como forma de arrependimento, de quebrantamento, e teve a sua vida restaurada por Deus. Glória a Deus. É interessante, né, que a gente vê que logo assim no capítulo 14 de Segundas Crônicas, do livro Segundas Crônicas, já nos primeiros versículos, nós já vemos o testemunho que a Bíblia dá sobre o rei Asa, né? É verdade. Então, assim, qual a importância de o intercessor ter um bom testemunho, como o rei Asa teve logo no início do seu reinado, né? Pastor, dar um bom testemunho, como o senhor está expressando, ser uma influência positiva, né? Por isso que Jesus disse assim, olha, vocês são a luz do mundo, né? E as pessoas vão ver Deus em vocês, vocês vão praticar boas obras e Deus vai ser glorificado na vida de vocês. Então, Asa, ele foi uma influência tão grande que ele vence o exército de 1 milhão através da dependência de Deus e ele expulsa, ele tira a idolatria do meio do povo de Israel. Então, dar bom testemunho é isso, é ser influência. Dar mau testemunho é ser influenciado pelo mal. E dar bom testemunho é ser influência para o bem. E a importância de Asa como alguém que deu bom testemunho é esse. E nos ensina isso, que nós devemos, como intercessores, dar bom testemunho. O que dá bom testemunho é aquele que influencia para o bem. Influencia para o bem na igreja, comunidade eclesiástica, no seio da sua família, no meio da sociedade. Onde chega um intercessor que compreende o valor do testemunho, ele é influência para o bem. Em off estávamos conversando com o senhor, pastor, sobre grandes homens de Deus da história e de bom testemunho, de grande testemunho, e me fez lembrar vários testemunhos de pessoas que deram bom testemunho, né? Diz que um dia ali na Inglaterra chegou um homem e numa cidadezinha procurou lugar onde vendesse bebidas alcoólicas, que ele queria se embriagar. E ele não encontrava de jeito nenhum. Ia num lugar, aqui não tem bebida alcoólica não? Tem não. Ia no outro, não tem. Ele ficou preocupado, porque como é que pode uma cidadezinha não ter um lugar desse, né? E ele perguntou no último lugar que ele foi, e foi negativa a resposta, por que aqui não tem? Aí disse, porque faz 100 anos que passou um homem aqui chamado John Wesley. Então isso fala do bom testemunho. Bom testemunho é influenciar para o bem. E mau testemunho é se deixar ser influenciado pelo mal. Que Deus nos ajude, que tanto nós como os irmãos e amigos que estão participando, sejamos como Asa, né? Que possamos dar bom testemunho, sejamos influência para o bem. É interessante, pastor, que Asa, com o bom testemunho dele,
ele influenciou todo Judá a buscar a Deus. E não só de Judá, mas no capítulo 15 de 2 Crônicas e o versículo 9, diz que ajuntou todo Judá, Benjamim, com eles, os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Glória. Então, as pessoas até do reino de Israel vieram para ajudar porque perceberam a presença de Deus na vida de Asa. Ele influenciando o seu reino a buscar a Deus, a intercessão, a oração, como o Senhor falou no fato daquela guerra contra 1 milhão de soldados etíopes, e ele disse ajudar, vamos buscar, vamos interceder, que para Deus nada é vencer com grande ou com pequeno. Então essa vida de Asa, o bom testemunho que ele deu e a vida de oração, de busca a Deus, fez com que as pessoas vissem Deus na vida de Asa, né? As pessoas perceberam que Deus estava presente na vida dele, e um homem que as pessoas veem a presença de Deus na vida dele, essas pessoas querem estar perto dele e querem, como o Senhor falou, seguir o seu exemplo. Eu estava conversando ontem com um obreiro e mencionei a ele uma frase que no seio militar se fala muito, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo nos move a fazer conforme nós encontramos na vida daquela pessoa que é referência para a nossa vida. Interessante, e o senhor falando isso aí, e citando esse versículo 9 de 2 Crônicas, capítulo 15, né? Eu me lembrei de Josué, no livro de Josué, no capítulo 1, quando Deus ele ordena a Josué se levantar, se posicionar, né? Porque Moisés já havia morrido e já estavam chorando. Moisés morreu, agora é contigo, tu és o líder, agora te levanta, toma ânimo, porque tu farás esse povo entrar na terra que jurei a seus pais lhe daria, né? E Josué, então, e o Senhor promete ser com ele e tal, então Josué ele deu ordem aos príncipes do povo, a partir do versículo 10, Josué capítulo 1, versículo 10 em diante, aí diz assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à minha tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos das palavras que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão, porém vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desde a banda do Jordão para a nascente do sol. É aqui onde chega agora a expressão, né? Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Glória a Deus. Interessante, né? Quer dizer, enquanto Deus for com você, né? Enquanto Deus estiver atuando na sua vida, enquanto Deus estiver atuando no seu ministério, enquanto Deus estiver operando na sua vida, nós estaremos junto com você. Interessante, né? Interessante, pastor. O senhor falando assim, me lembra o seguinte, que Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Ou seja, vai no caminho do que o Senhor está dizendo, né? Isso. Quando se vê Cristo na pessoa, essa pessoa é de bom testemunho, é de influência e consegue atrair pessoas a Cristo. A Cristo que está sendo visto naquela pessoa que é de bom testemunho. É como o hino da harpa canta, né? Tem um hino da harpa que o poeta, ele vai fazer uma oração. Ele diz assim, eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar. A minha alma suspira por ti, Isso. né? De valor em valor e na fé aumentar. Aí ele termina dizendo, para que vejam Cristo em mim. Isso é dar bom testemunho. Isso é ser influência positiva. É que vejam Cristo em nós.
Então, tem um versículo no livro do profeta Isaías que fala muito da nossa realidade presente. Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2, diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobriram a terra. Não é o que a gente está vendo? Trevas na terra? Eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos. Mas sobre ti é diferente. Sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Glória. Veja a importância de um bom testemunho. É importante, porque se o intercessor ele não dá esse bom testemunho, fica difícil, né? Fica difícil. Mas quando ele dá esse bom testemunho, se torna fácil até ele motivar outros a buscarem a Deus, né? Porque se alguém ele não tem um bom testemunho, ele não tem como incentivar outros a buscarem ao Senhor. É verdade. Então, é interessante, porque no capítulo 14 que nós estávamos observando, diz que Asa, versículo 2, fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos dos altos, quebrou as estátuas, cortou os bosques, mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que obedecesse à lei e os mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Pois disse a todo Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-la de muro, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus, buscamos-lo e deu-nos repouso em redor, e edificaram, pois, e prosperaram. Então a Bíblia dá um bom testemunho deste homem de Deus, né? Porque ele aplicou o coração não somente a buscar, mas a motivar outros também a buscarem ao Senhor. Pastor, queria só pontuar duas coisas que eu percebi aqui muito importante quando o senhor estava lendo, que Asa, ele disse no versículo de número 4, mandou a Judá que buscassem ao Senhor. Ele disse: vamos buscar a Deus. Mas ele teve uma atitude de se proteger, né? Ele edificou a cidade, porque é a parte humana da história, né? Ele fez a parte dele, mas sempre colocando Deus como referência principal. E quando veio o problema, que veio o exército inimigo contra ele, com 1 milhão de soldados, o versículo 11 diz assim: e Asa clamou ao Senhor. Esse testemunho é o seguinte, eu digo às pessoas, né? Quando tiver com dificuldade, ore, busca a Deus. Mas quando a minha dificuldade vem, eu não busco a Deus, eu busco os recursos humanos. Então, esse testemunho não está condizendo com aquilo que ele tinha dito anteriormente. Então, Asa, ele se posicionou, disse ao povo: busquem a Deus. E quando veio a dificuldade, ele mesmo foi buscar a Deus também. Não é aquela história que a gente fala ao crente, né? Glória a Deus. Tudo a gente manda o povo orar, mas quando o problema chega na vida da gente, a gente não ora. A gente vai buscar, não condenando medicina, nem os profissionais que atuam nas diversas áreas, mas as pessoas confiam primeiro no advogado, confiam primeiro no médico, confiam primeiro no professor, confiam primeiro no parente, mas não vivia dizendo para orar. E quando chega a sua dificuldade, você vai buscar os recursos terrenos, os recursos humanos, primeiramente, e esquece do testemunho de fé. Eu disse ao meu filho para orar, eu disse ao meu amigo para orar, e por que eu não oro também quando a dificuldade chega? Interessante, né? Pastor, enquanto o evangelista Marcelo Tavares estava falando, eu achei interessante, né? A oração de Asa é uma coisa, são poucas palavras, mas é uma coisa tremenda. Quando ele vai dizer no versículo 11, que o evangelista começou a ler, diz: Asa clamou ao Senhor e disse: Senhor, nada é para te ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Essa tradução diz assim, mas a corrigida diz: o Senhor pode ajudar tanto ao pequeno como ao grande. E diz que o hebraico vai dizer assim: o Senhor ajuda o pequeno diante do grande. Porque ele estava se referindo à grandeza do exército inimigo, né? Ele diz: o Senhor está vendo que o exército aqui é pequeno em relação ao outro. Seria mais ou menos o dobro. Imagine, enfrentar o exército mais ou menos com o dobro de capacidade do exército. Por isso que ele diz: Senhor, mas nada é para te ajudar. Senhor, para ti
não há nada impossível. E tu podes fazer com que a vitória seja nossa. É interessante que ele vai dizer assim, ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, porque nós descansamos em Ti. Ele está dizendo assim, a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza da vitória está em Ti. Nós descansamos em Ti. É uma confissão tremenda de fé, né? É uma confissão tremenda de pessoa que está buscando a Deus, dando o exemplo, como o pastor Jefferson, o evangelista Marcelo disse, né? E em Teu nome vamos contra esta multidão. Ou seja, nós estamos indo no nome do Senhor. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Não permita, essa última expressão é que chama a atenção, né? Porque a briga era entre o exército inimigo e Asa, né? Isso. Mas ele vai dizer no final assim, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Ou seja, Asa está dizendo assim, Deus, é assim, a oração de Asa era dizendo assim, Deus, essa luta, por incrível que pareça, não é minha. Porque Asa, ele dizendo, né? Se Asa for derrotado, é um rei mais que veio e foi derrotado. Mas essa luta, Senhor, é tua. É o Teu nome que vai ser glorificado. É contra Ti, contra os Teus projetos e os Teus planos que eles estão se levantando. É contra o Teu povo. Então essa guerra é Tua, Senhor. É como que Asa estivesse dizendo isso e o intercessor faz isso, né? Senhor, é o Teu nome. A igreja primitiva, quando perseguida, né? A Bíblia vai dizer, lá em Atos dos Apóstolos, que eles oravam dizendo assim, Senhor, é contra o Teu nome e contra o Teu ungido, o Teu Filho Jesus, que eles têm se levantado. Então, enquanto eles estão ameaçando, te levanta, Senhor, estende Tuas mãos para fazer sinal, milagres e maravilhas. Isto é o que o intercessor faz. É interessante, né? Porque nós estamos falando aqui sobre o testemunho que a Bíblia dá de Asa, né? Como ele buscou ao Senhor. Glória a Deus. E vendo o capítulo 14, ainda... nessa terceira pergunta que eu vou fazer agora, a gente vê que em 2 Crônicas, no capítulo 14, o versículo 7, e também no capítulo 15 e o versículo 9 a 13, nós vemos esta atitude bastante nobre do rei, como acabamos de ouvir, de buscar o Senhor, não é? Ele convoca o povo para buscar a Deus. Né? Nós vemos que ele buscou, agora ele convoca o povo para buscar a Deus e faz esta oração. Assim, qual a importância de um intercessor ele buscar a Deus, né? Nós vimos que Asa, a Bíblia deu esse testemunho, mas a importância dele buscar a Deus mesmo assim, qual é essa importância? Pastor, eu ouvi, e me parece que foi o senhor falando, de que uma coisa é buscar algo de Deus, outra coisa é buscar a Deus. Porque é o seguinte, buscar a Deus não é buscar uma bênção de Deus, um milagre de Deus, uma vitória de Deus, se bem que pode-se fazer isso. Mas a expressão buscar a Deus significa gostar da companhia de Deus. Gostar de estar face a face com Deus. Gostar de ser amigo de Deus. Gostar de, como o senhor falou, de ter tempo para Deus, de estar com Deus. Isso é buscar a Deus. O senhor me lembrou, só segura aí o que está no coração, né? Certo. O senhor me lembrou uma leitura que eu fiz um dia desse, um comentarista, ele tinha uma coisa interessante, que quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei, Abraão sabia sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então, buscar ao Senhor é gostar de estar com Deus. Gostar de estar Não é com simplesmente Deus. Assim, bom, se você estiver desempregado, peça a Deus, Deus abre uma porta, Ele é grande, Ele pode. Se estiver enfermo, creia que Ele pode lhe curar. Tudo isso é maravilhoso. Mas quando diz buscar ao Senhor, é gostar de estar na face de Deus, na presença de Deus, diante de Deus. E a Bíblia vai assegurar que isto é maravilhoso. O profeta Isaías vai dizer, busquem ao Senhor, ou buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Um dos profetas menores vai dizer assim, este é o tempo de buscar ao Senhor. No Salmo 24 tem um versículo que diz assim, esta é a geração daqueles que te buscam. E o salmista, ele tem um versículo que ele diz assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Daí a importância de buscar a Deus. E Asa, ele buscava a Deus e incentivava, como o senhor e o evangelista Marcelo disse, ele não apenas buscava, como ele influenciava outros. Todo Judá foi influenciado para buscar o Senhor, e até os de fora, né? Foram influenciados para buscar ao Senhor. E é interessante, né, evangelista Marcelo, que esse buscar a Deus também é buscar o conhecimento de Deus, né? Porque quando você gosta de estar com Deus, você está com Deus para conhecê-lo mais, melhor, para conhecê-lo. Então, buscar a Deus significa também buscar a sua
comunhão, o seu conhecimento, o conhecimento de Deus para a sua vida. Porque a gente vê que Asa, no começo do seu reinado, ele busca ao Senhor e essa busca por Deus não foi apenas, foi bem antes de uma ameaça, de uma dificuldade. Ele começou a buscar ao Senhor antes mesmo de que viessem problemas. Aí a importância de se buscar a face de Deus, né, antes do problema, porque geralmente alguns só atinam para buscar de Deus. É isso. Quando vão buscar a Deus é quando estão enfrentando uma dificuldade. Mas no tempo de bonança, no tempo que dá tudo em paz, esquece, não é verdade? A busca a Deus, eu entendo ela também como sendo algo preventivo. É verdade. Para a vida da pessoa. Quando o pastor Gil estava mencionando, né, falando aqui, estava pensando aqui comigo, que muitas vezes as pessoas querem essa busca porque estão precisando de algo, estão anelando por algo, uma necessidade. E eu estava me lembrando que Jesus, por exemplo, ele orava, e a Bíblia cita algumas partes das orações de Jesus. Por exemplo, lá no Getsêmani, aquela oração muito famosa, né? Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele fez um pedido específico a Deus. Só que a Bíblia diz que ele foi 3 vezes orar, repetindo as mesmas palavras, mas era 1 hora de oração. Então ali há um trecho que, 40 segundos ele faz essa petição. E o restante do tempo? A Bíblia chega a mencionar que ele subiu ao monte para orar no entardecer e saiu de madrugada, na 4ª vigília da noite. Ele passou a noite inteira orando. Ele estava passando tempo com Deus. Glória a Deus. Ele passava a noite, virava noites em oração. Então, essas noites que Jesus passava orando, era conversando, dialogando com o Pai. Esse momento que o Senhor falou, estando com Deus, buscando a Deus, não de Deus. E nesse tempo, a nossa geração, ela é muito incentivada a orar quando está precisando. Vá falar com Deus para lhe ajudar a passar na faculdade. Vá orar para Deus abrir uma porta de emprego. O incentivo de hoje que as pessoas têm para orar é para alcançar algo de Deus. E não os nossos pais que oravam, passavam noites. Né? Quantas vezes a gente escuta o nosso pastor falando do pastor José Amaro, do pastor Leôncio, né, que passavam horas de joelhos, conversando com Deus como se conversa com um amigo. Né? O pastor às vezes menciona que o pastor ficava sorrindo na oração, né? E isso mostra o grau de intimidade, de relação. A oração não é só pedir, orar é se relacionar com o Pai, é ter essa intimidade, essa comunhão. E é isso que a nossa geração precisa entender, que a oração faz com que o homem se aproxime de Deus. Há um texto em Êxodo que diz que Moisés, ele levou o povo ao encontro de Deus e diz que Moisés entrou na escuridade onde Deus estava. Penetrar no profundo de Deus é estar numa escuridão que não é escuridão ruim. Há um texto em Isaías que diz, eu te darei os tesouros da escuridade. É você descer tão fundo na oração que você chega nesse ponto de estar só você e Deus. E isso é importante na hora da intercessão. É importante, que maravilha, né? Então, enquanto o senhor estava falando aí, me lembrei de Jacó, que no início, quando ele sai da casa de seu pai para ir à casa de seus parentes, né? Ele tem um encontro com Deus lá no deserto, e quando Deus se revela a Jacó, Jacó diz assim, se o Senhor for comigo, me dê pão para comer, veste para vestir, e eu for e voltar em paz à casa de meus pais, o Senhor será o meu Deus. Quer dizer, porque Deus, ele parece que provoca esse desejo de Jacó, quando diz assim, quando Deus aparece a Jacó e diz assim, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Glória a Deus. Mas não disse sou teu Deus, né? Aí ele disse, se o Senhor for comigo e tal, o Senhor será o meu Deus. E lá quando ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, que Deus toca na sua coxa, né, e tal, aí Deus, ele diz assim, qual é o teu nome? Glória a Deus. Ele pergunta, ele agora está interessado em saber com quem é Deus, né? Qual é o teu nome? Ele não apenas está interessado em receber de Deus, porque ele amadurece. Deus deu a ele realmente, Deus abençoou, mas a oração dele a gente vê que ele amadurece. É verdade. Ele chega e diz assim, qual é o teu nome? Ele quer saber quem é Deus, ele quer conhecer a Deus.
Então é importante que o intercessor ele tenha esse cuidado, né? Quero aproveitar e dizer a você que é um intercessor, que está sempre pedindo a Deus a favor de alguém, que é necessário que busque ao Senhor para conhecê-lo, né? Que anele por mais de Deus, que deseje ter um conhecimento mais profundo da sua pessoa. E a Bíblia diz que Deus, ele se revela àqueles que o buscam. É desejo de Deus ser encontrado. Diz a Bíblia que ele se permite ser encontrado por aqueles que o buscam. Deus, foi uma das preocupações que Salomão, que Davi teve quando chamou a Salomão, seu filho, que ia ser o próximo rei de Israel. Ele disse: meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Glória a Deus. Conhece. Pastor, o senhor lembrou Jeremias, né? Dizendo: e me buscareis e me achareis. Né? Tem uma tradução que diz: me buscarei e serei achado de vós, se me buscardes de todo o vosso coração. E a Bíblia diz, né? Eu amo aos que me amam. E os que de madrugada me buscam me acharão. Esse madrugada aí é cedo, né? Os que cedo me prioridade, buscam. Né? Prioridade, em primeiro lugar. Né? E parece que foi a W. Tozer que disse assim: Deus se mostra... o homem que procura conhecer a Deus deve dar-lhe tempo. Glória a Deus. Deve dar-lhe tempo. Porque assim, no conhecimento de Deus você tem que ter tempo. Ora, se pastor, desculpe, viu? Se no aspecto humano nós só nos conhecemos quando convivemos, não é verdade? Porque às vezes a pessoa não conhece fulano, mas não conhece, só conhece quando se convive, assim também com Deus. Só sabe o nome da pessoa. Né? Apenas sabe o nome e pensa que conhece. É verdade. Conhece quem convive, assim com Deus. Conhece Deus quem convive com Deus. Exato. Quem tem comunhão, quem tem intimidade, quem vive buscando a Ele. Mas nós estamos vivendo hoje num mundo tão imediatista, né, na correria tão grande, que se o intercessor ele não tomar cuidado, o tempo, o dia voa e ele não teve a oportunidade de passar tempo com Deus. É importante que nós, como intercessores, tenhamos esse cuidado de conhecer ao Senhor, até porque vai facilitar até para a oração, né? Mas vamos adiante, o assunto está muito gostoso. Você que chegou agora, talvez ligou agora a sua televisão, seu smartphone, seu celular, e esteja aí. Qual é o tema de hoje? O rei Asa alcançando vitórias através da intercessão. Estamos aí comentando sobre este homem de Deus, né? Está aparecendo aí na sua tela, o rei Asa alcançando vitórias através da intercessão. Outra atitude, pastor Gilson, evangelista Marcelo, importante, outra atitude que é importante de Asa foi a santificação e a consagração ao Senhor, não é verdade? Como podemos encontrar assim em 2 Crônicas, no capítulo 2, o versículo 15 e o versículo 8, gostaria que a gente lesse aqui, diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Aí daí nós vemos a importância de mantermos uma vida de integridade perante Deus, para sermos intercessores. Mas como intercessor deve se consagrar e se santificar na presença do Senhor? Amém, pastor. O versículo que o senhor leu, e Asa, nos dá um exemplo, né? Porque a verdadeira santificação ou santidade, que envolve a consagração, é o seguinte: a palavra santo ou santo significa separado. Então, Deus separa alguém para Ele, né? Esse aspecto. Deus tirar, como Asa, né? Que Asa não vivia na idolatria, como que Deus tinha reservado Asa, mas Deus não apenas separa Deus separa para. E é aí onde vem a consagração, né? Porque Asa já foi separado porque não vivia na idolatria, mas tinha gente vivendo na idolatria lá. Então Deus separa mas separa para, com um propósito, consagrar a vida a Deus. Então, o intercessor, ele precisa entender que a sua vida deve ser consagrada. Consagrar é dedicar
a Deus algo. Por isso que os termos no Antigo Testamento, né, principalmente para algumas peças do tabernáculo, o serviço sacerdotal e etc., usa muito a palavra os senhores, o senhor que está em casa, o amigo, o irmão, a senhora, vai ver o livro de Levítico, é o livro da santidade de Deus, onde tudo vai ser santo, porque Deus é santo. Então, os utensílios do tabernáculo, os sacerdotes que vão ser ungidos, então, ali está mostrando como é. Então, Deus, Ele quer que a pessoa do intercessor seja exclusivo dEle, consagrado a Ele, dedicado a Ele, e isso é santidade. Não apenas se separar das coisas ruins, mas se dedicar a Deus. Porque as pessoas, às vezes, têm um conceito diferente de santidade. Pensam que santidade é se isolar, é ficar ilhado, né? Dizer, não, eu vou me esconder numa caverna aqui. Então, mas só que o santo, ele não é só apenas separado de, ele é separado para. Então, quando o intercessor, principalmente, ele se afasta do mundo para ter tempo com Deus. Mas, nesta comunhão com Deus, Deus diz, não, agora você volta com a minha mensagem, com a minha palavra para levar, porque você é consagrado a mim e você é instrumento meu. Então, você é santo porque foi separado de, mas você é santo porque foi consagrado a. Você é separado para uso exclusivo de Deus. Justamente, pastor. Interessante, né, evangelista Marcelo? Deixa eu, pastor. E quando o senhor leu esse texto aí de Crônicas, a gente menciona muito um versículo que diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, Asa, ele era consagrado a Deus. Não é a oração de qualquer pessoa que pode muito em seus efeitos. É a oração de um justo. É de alguém que vive uma vida de justiça diante de Deus. E eu me lembrei de um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 9, a história daquele cego de nascença, quando ele foi curado, que os homens disseram a ele assim, olha, dá glória a Deus, porque esse homem que te curou, ele é pecador. Aí o cego dá um testemunho muito tremendo, ele diz assim, no versículo 30, do capítulo 9 de João, o homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aí ele diz, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Glória a Deus. Então, Deus, ele ouve a oração de alguém que é justo diante dele. Lógico que ele não está falando aqui de que Deus não escuta ninguém. Deus, ele ouve a todos. Deus, a audição de Deus é sempre perfeita. Mas ele está falando no sentido de responder à oração, de agir em resposta à oração daquela pessoa. Então, Asa, ele foi esse homem que buscou essa vida diante de Deus, porque é o seguinte, eu aprendi na minha juventude ainda, que quanto mais eu oro, mais perto de Deus eu estou. E quanto mais perto de Deus eu estiver, mais longe do pecado eu estarei. Então, Asa, a vida dele de busca a Deus era tão intensa que levou ele a ter essas atitudes de quebrar os altares, de abolir a idolatria, de consertar o altar de Deus, porque ele estava tão perto de Deus através da oração que ele rejeitava tudo aquilo que desagradava a Deus. Do contrário do rei Manassés, por exemplo, que ele procurava fazer as coisas que irritavam a Deus, a Bíblia diz. Por quê? Porque ele não orava. Ele não tinha essa amizade, essa sensibilidade diante de Deus. Então, tudo que Deus não gostava, ele fazia. Asa era o inverso. Ele orava, buscava, tinha comunhão, intimidade com Deus, e ele buscava fazer o que era do agrado de Deus e se afastava do que Deus não gostava. Então, o intercessor, o crente que ora, a pessoa que ora, ele vai buscar a Deus porque sabe que ele orando, Deus vai responder a sua oração, porque Deus se agrada da vida dele. Não é que haja méritos apenas na pessoa, mas é porque Deus está se agradando da conduta dele, da vida dele e do desejo dele de servir a Deus cada vez melhor. É interessante, me lembrei, a palavra do pastor Gilson, muito interessante, que disse quando ele falou sobre buscar a Deus, significa gostar de estar com Deus. Né? E a Bíblia diz lá em Amós, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Né? Quer dizer, para estar de acordo com Deus,
o intercessor ele precisa ter uma vida de santificação, né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que Deus é santo. Né? E Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então, para você ter acesso a Deus, você tem que ter acesso a Deus através de uma vida de santificação, né? De uma vida separada para servir, né? Uma vida separada do mundo de pecado, ou seja, se afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque o intercessor, o alvo dele é agradar a Deus, né? Glória a Deus. É viver para agradar a Deus. E Asa, ele entendeu que para continuar obtendo vitórias da parte de Deus, ele tinha que ter uma vida de santificação. Porque quando ele precisasse de buscar o socorro divino, Deus dizia assim, esse homem é comigo. Então, esse homem é comigo, né? Eu não posso abandoná-lo. Porque se você é com Deus, então Deus não tem como abandonar você. Você está andando de acordo, você faz a sua vontade, você está na sua presença, você se santifica, você procura viver uma vida de acordo com os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Então, Deus não tem como rejeitá-lo. Deus não tem como. Por isso que Deus Abraão disse a Deus, Abraão fez uso disso, né? Quando ele intercedeu, ele disse, Senhor, destruirás o ímpio com o justo. Com o justo, isso. Né? Aquele que busca viver uma vida na tua presença. Se lá tivesse 50 justos, não, se tiver, não destruiu não. Veja como é importante a vida de santificação do intercessor, né? A vida consagrada. Consagrada a Deus, que maravilha, né? Então vemos aí a importância não apenas de interceder, mas de buscar. Não apenas de buscar, mas de buscar de acordo. Glória a Deus. De buscar de acordo com a vontade soberana de Deus para a nossa vida, né? Porque senão não funciona, né? Jesus, a Bíblia diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, eu acho interessante nas palavras de João Batista, me fez lembrar agora, quando perguntaram a ele, tu és o Cristo? Ele disse, não sou. Tu és profeta? Não. Quem tu és? Tu és Elias? Não. Quem tu és? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Então, a voz está relacionada ao ser, e o ser está relacionado à voz. Não se pode separar a voz do ser. Né? O intercessor, ele tem voz, mas se ele não tiver uma vida pautada de acordo com a vontade, se ele não é realmente aquilo que Deus quer que ele seja, então a sua voz vai ser apenas um eco. Um eco passageiro. Não tem peso, não tem segurança, não tem firmeza. Que Deus nos ajude, né, a seguir este exemplo que Asa ele seguiu nos dias de sua vida enquanto esteve na presença de Deus. Mas já estamos nos aproximando no final do nosso programa, né? Mas ainda gostaríamos de perguntar ao pastor Gilson, ao evangelista Marcelo Tavares, qual a importância de continuar intercedendo com confiança ao Senhor em toda a nossa vida, sem titubear, né? Porque já no fim da vida, como a gente comentou assim no princípio, o rei Asa, ele hesitou na sua relação com Deus, mesmo diante de todos os livramentos e milagres que ele presenciou Deus realizando, conforme a gente vê em 2 Crônicas, no capítulo 16, o versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. E pastor, e qual a importância? Que Asa, no final dos seus dias, ele titubeou, né? Ele vacilou no seu relacionamento com Deus. Pastor, interessante as escrituras, né? Ela vai dizer assim, Asa era um servo de Deus, buscava Deus, ouvia Deus, porque para cada ato você vai ver Deus levantando um profeta e falando algo com ele. Então ele buscava Deus, ouvia a Deus e agia à altura da voz de Deus. Então isso foi a vida de Asa até então. Quando Asa, ele faz uma aliança com alguém que não devia, porque a vitória de Asa e a nossa vitória também, a minha, do Senhor, a sua, a nossa vitória depende totalmente de Deus. E Asa chegou a um ponto de pensar, não, eu tenho que fazer aqui era uma estratégia de guerra, vamos dizer. Era uma estratégia, mas era uma estratégia humana, né? Era uma questão geopolítica do Oriente, mas Deus não estava nisso. Por que Deus não estava? Asa não já tinha feito uma aliança com Deus? Não era buscar a Deus e Deus pelejar por ele, né? E Deus não fez isso, dando vitória a ele com um exército menor, a metade do exército, e Deus deu vitória. Então ele já tinha essa experiência. Lamentavelmente, ele vai e faz uma aliança indevida, Deus fala e ele age completamente diferente do princípio. No princípio, quando Deus falou, ele agiu à altura da voz de Deus. Agora, ele fica revoltado com o profeta que Deus usou, coloca o profeta que Deus usou preso
E ainda quem ficou ao lado da voz de Deus, que foi a voz do profeta, ele também ainda perseguiu. E no final da sua vida, ele adoece e, como já foi dito aqui pelo evangelista Marcelo, não é condenável procurar os médicos. Agora, o que a Bíblia diz leva-nos a entender que ele confiou somente nos médicos. Então, para uma pessoa que conhece a Deus, que busca a Deus, que tem intimidade com Deus, sabe que Deus pode até usar a medicina, mas sabe que quem cura, quem dá vitória, quem dá saúde, quem dá vida é Deus. Então, aí esteve a falha de Asa. Só para concluir o pensamento, a Bíblia registra isso. E eu acho interessante, porque quando você lê um livro secular sobre herói, não vai mostrar nenhuma falha nem defeito, né? E quando você lê os livros bíblicos, você encontra um rei desse com um testemunho que já falamos tanto bem, tantas coisas agradáveis. E por que termina com esse tom? Para dizer que o homem é falível e para dizer que eu devo ter cuidado com a minha vida, que eu devo começar bem, continuar bem e terminar bem. É interessante, né? Porque a gente vê que Asa, ele, nos seus dias, ele é como que ele tivesse esquecido. É assim, a gente é como que os anos, ele se acomodou. Dá a entender que houve uma acomodação, né? Ele deixou de continuar naquela busca contínua, em busca do conhecimento de Deus. É um perigo, né? Quando o intercessor, ele já acha que já sabe tudo e ele relaxa na sua vida devocional com Deus, não é verdade? Oséias, o profeta Oséias, ele diz assim, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus. Na verdade, ela deve ser sempre evoluir, né? Nunca regredir. E Asa, infelizmente, ele deu passos para trás. O capítulo 16, o versículo 2, diz que foi tão terrível, né? A queda de Asa, posso usar essa expressão, que ele tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor para pagar o rei sírio para que ele viesse ajudá-lo. O que é que eu estava lendo isso em casa e eu estava entendendo, Asa tirou de Deus para dar ao rei sírio para vir ajudá-lo. E às vezes as pessoas fazem isso. Deixam de confiar em Deus, tira de Deus para depositar no homem. E às vezes até, vamos colocar até recursos financeiros. Às vezes a pessoa está enferma, aí começa a confiar, repetindo. É sempre bom repetir para ninguém pensar que nós somos alienados, que não confia na ciência, que não confia, né? Hoje o termo conhecido é negacionista, né? Que não confia na ciência. Não, nós confiamos, sabemos o valor, a importância, que Deus não condena, que não é pecado algum a pessoa confiar, né, na ciência, na medicina, enfim, nos recursos humanos. Entretanto, como o pastor Gilson mencionou, Asa deixou de confiar em Deus para confiar nesses recursos. E às vezes as pessoas tiram do que é de Deus para gastar. Esse aqui é do meu dízimo, mas eu estou precisando comprar isso. Então, tira o dízimo, usa para resolver suas questões materiais, físicas, porque deixou de confiar em Deus. Mas se eu der o meu dízimo aqui, isso aqui vai me fazer falta, porque isso aqui custa tanto e eu vou completar com o valor do dízimo. Então ele tirou o tesouro da casa de Deus para contratar o rei sírio para lhe ajudar. E isso com certeza pesou bastante em Deus olhar e dizer, ele está tirando algo da minha casa, está deixando de confiar em mim, que eu sempre dei livramentos a ele, sempre dei vitórias a ele, sempre ajudei. Foi isso que o profeta disse a ele. Quando você precisou, Deus lhe ajudou. Quando você estava em angústia, Deus guerreou por você. E agora você deixou de confiar nele e ainda tirou da casa dele para obter essa vitória. Então, ele venceu. É importante pontuar isso. Que o rei de Israel, que havia sitiado, quando o rei sírio veio ajudar Asa, ele conseguiu a vitória. Mas ele conseguiu a vitória sem a bênção de Deus. E a vitória sem a bênção de Deus não é a mesma coisa. E é interessante que a vitória que ele conseguiu, que ele concedeu, foi pouco para o que Deus tinha para ele. Com certeza. Porque Deus queria mais, né? Porque ele diz assim, ó, no 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 7, diz assim, naquele mesmo tempo, ele volta vitorioso, né? Veio Ananias, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe,
Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Isso é muito sério. É importante. Escapou. Deus ia entregar o exército da Síria nas mãos de Asa. Ia entregar, quer dizer, ia ampliar o seu território. Deus estava com um projeto extraordinário para Asa. Mas Asa, ele deixou de confiar totalmente no Senhor e foi buscar ajuda exatamente daquele que Deus queria entregar nas suas mãos. Pastor, desculpe, viu? Pois não. Mas ouvindo os senhores, foi uma vitória parcial. E Deus queria dar uma vitória completa. Então tem gente que se contenta com uma vitória parcial nos recursos humanos, ao invés de confiar no Deus que dá a vitória completa. Quer dizer, se ele tivesse seguido o caminho de Davi, ele fosse consultar a Deus, porque a gente já comentou aqui no programa Intercessão, né? E vemos nas Escrituras, e Davi, ele antes de sair para uma guerra, ele consultava a Deus: Senhor, vai dar certo? Devo ir. Né? Porque se ele vai, Senhor, eu estou pensando aqui em convidar o rei da Síria para... Se ele levasse pelo menos o caso a Deus, Deus dizia: não, eu tenho algo maior para ti. Né? O problema é que a gente, às vezes, se encanta com as campinas do Jordão. Interessante. E ele diz assim, ó, o profeta diz no versículo 8: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Sim. Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Quer dizer, o desejo de Deus é mostrar-se forte, é revelar-se, é revelar o seu poder. É por isso que Jesus ele disse aos discípulos: Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória a Deus. Aí, disse: não, se dorme, porque você vai lá. Lázaro morreu. Eu vou operar algo maior. O desejo de Deus era algo maior. E interessante que o intercessor aqui, ele vacilou, porque ele esqueceu. Há um hino na harpa, eu gosto muito dos hinos da harpa, de comentar, porque a gente vê que eles são hinos que foram escritos, hinos pensados, hinos que foram, às vezes, dados até por inspiração, né? Porque a gente vê o hino, por exemplo, tem um hino da harpa que diz assim: podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, né? Ele não muda e não mudará. Então, podes tu recordar, quer dizer, o autor do hino chama a memória. Rapaz, pensa, para e pensa nas grandes conquistas, né? Nos milagres que Deus já operou através da tua vida. Reflete o que Deus já fez. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, você em casa que está passando por um momento de grande dificuldade, e eu creio que nesta tarde o Senhor está falando também com você. Rapaz, para e pensa nos grandes milagres. Você chegou até agora, você está vivo até agora, foi por causa da tua sabedoria. Não tem milagre aí atrás, não tem uma história de resposta de oração, de Deus agindo a teu favor. Então para e pensa, antes de tomar uma decisão precipitada, te prostra diante de Deus, porque o Deus que nós estamos falando aqui, o Deus que se revelou a Asa no começo, ele é o mesmo. Tanto é que ele cobra, né? Rapaz, por que tu confiaste no homem, rapaz? Eu te dei uma vitória tão grande e você não acreditou. Então confia, descansa. Nós chegamos assim já ao final, pastor, do nosso programa. Estava começando a esquentar, né? Mas chegamos ao final, mas estamos agradecidos a Deus por esta grande oportunidade. E queremos aproveitar e deixar, se o senhor quiser deixar as considerações finais, os agradecimentos, também deixar uma palavra para os irmãos que estão em casa aí, passando, quem sabe, por alguma dificuldade, precisando de acordar, né? Amém. Pastor, é uma alegria poder estar aqui. Eu quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade. Sempre é bom. O programa Intercessão tem sido de bênção para milhares de vidas. E ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança, pela escala, por poder cooperar nesta grande obra. Ao senhor, pastor Jefferson, aleluia. Ao evangelista Marcelo Tavares, não é? Foi muito bom estarmos juntos. E dizer a você que está participando, nos ouvindo, que tudo que foi dito aqui nesta tarde, que Deus coloque no seu coração. Saiba que vale a pena confiar em Deus, depender de Deus e buscar a Deus. É o melhor caminho, porque Deus, Ele sempre tem mais e melhor para você.
Amém, pastor. Também quero agradecer a Deus, né, por esse momento tão edificante, né? A gente está aqui conversando, é uma conversa tão boa, tão produtiva para a nossa fé. Louvo a Deus pela vida do senhor, pela vida do nosso pastor presidente, né, que tem nos dado essa oportunidade de estar cooperando com ele na obra de Deus, e aos nossos queridos irmãos, né, que nos acompanham, que estão acompanhando o programa Intercessão, que Deus tenha dado a resposta que você precisa. É que clamar a Deus, que buscar a Deus é importante em todo o tempo da nossa vida. Não permita que uma circunstância nova que surge na sua vida faça você desistir desta confiança em Deus. Continue orando, continue perseverando, seguindo o que Paulo disse lá em Romanos, que Abraão não enfraqueceu na fé. Ele permaneceu firme, permaneceu forte, buscando a Deus e obteve a sua vitória. Então, não desanime, não faça como Asa, que titubeou no final da sua fé, da sua jornada, mas creia, busque, clame, que Deus certamente vai lhe ajudar. Amém, que maravilha, não é? Apenas para finalizar, enquanto os senhores estavam falando, eu me lembrei das palavras do Senhor Jesus, disse para Jairo, quando recebeu a notícia de que a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre, né? Ela morreu. Mas as palavras do Senhor Jesus para Jairo foi: não temas, crê somente e será salva, né? Glória a Deus. Não temas, crê somente. Em outras palavras, continue crendo, continue batendo a porta, continue buscando a Deus e não permita que os anos de fé, os anos de crente na presença de Deus venha endurecer o seu coração em relação a Ele, mas que estes anos eles possam ser refletidos e levá-lo a buscá-lo com maior intensidade, como se fosse a primeira vez, né? Que o amor que você tem por Deus, ele possa ser renovado. O Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso, né? Lembra-te, né, do primeiro amor, né? Então, este amor tem que ser reavivado. Então, no final deste programa, eu quero dizer a você, meu irmão intercessor, a todos nós que estamos aqui, amém, aos irmãos que estão aqui nas câmeras, né, que estão nos acompanhando, a todos nós que estamos aqui não deixe a chama do amor apagar. Continue se aproximando de Deus, continue crendo, porque o Deus que operou milagres no passado em sua vida é o mesmo. Ele não mudou. E Ele continua dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Você pode contar comigo. Deus é fiel. Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos pedir aí ao evangelista Marcelo para estar orando, e nesta oração apresentem aí os nossos irmãos que estão em casa, fazendo seus pedidos de oração pelas redes sociais, que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão passando por um momento difícil de decisão pesada a serem tomadas, e nós vamos apresentá-los agora em oração. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, querido Salvador, nos colocamos diante de Ti neste momento para Te agradecer, Pai, pela realização de mais um programa Intercessão. E intercedemos, ó Pai, pela vida de todos que estão fazendo seus pedidos de oração, seja por questões de cura divina, portas de emprego. Visita aqueles que estão nos presídios, Senhor. Visita os lares, cada família. Deus, aqueles que estão precisando de uma direção para a tomada de decisões, que o Teu Espírito Santo esteja guiando, orientando a vida de cada um, Pai. Te rogamos pelo nosso pastor presidente, por toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esperamos contar com a sua audiência no próximo sábado, às 5h30 da tarde, aqui na Rede Brasil, canal 14. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém.